Eu passo a semana orando e clamando a Deus e pedindo orientação a Deus para estar aqui à frente. E quando eu estou aqui à frente e vejo todos olhando para mim, para as minhas esquisitices, não é? E avaliando, claro, cada gesto, cada palavra, cada olhar, e às vezes interpretando ao seu próprio modo, ouvindo a palavra. Eu sei que não é tão simples assim pronunciar o propósito de Deus semana após semana na vida do povo de Deus, mas eu oro ao Senhor para que, como Deus falou e me abençoou essa semana com o texto que nós vamos ler, Ele faça o mesmo com você hoje também. E a palavra de Deus, ela possa trazer um alento ao nosso coração, mas ela também nos desafie para que nós possamos sair daqui com a nossa fé renovada na presença do Senhor. Estamos durante este mês de junho falando sobre erguer os olhos e enxergar mais longe, não é verdade? Vamos repetir juntos, João 4,35, levante os olhos e veja os campos que estão brancos. Nós estamos falando sim das possibilidades missionárias da igreja, mas mais do que isso, nós estamos falando sobre oportunidades de Deus para nós. Será que tudo que você tinha que viver na presença de Deus já se cumpriu e já chegou ao fim? Daí onde você chegou, tem mais alguma coisa adiante ou não? E aí, claro, a resposta a essa pergunta pode nos dividir aqui hoje. Alguns vão dizer, não, tem e eu quero. E outros vão dizer, não sei. Será? E talvez haja quem diga, pode até ter mais, mas eu não quero. Não é verdade? E como até um certo ponto, Deus respeita a vontade do nosso coração, e Deus é assim, Ele não empurra nada para dentro de nós, contra a nossa vontade, a não ser que isso já esteja determinado e Ele tenha algum plano superior, mas normalmente Deus não empurra as coisas para dentro de nós. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir e abrir. Então, irmãos, não tenha dúvida que é um desafio. Nós estamos nesse mês falando sobre possibilidades de Deus, sobre oportunidades de Deus que aparecem perto de nós, às vezes distantes de nós, e nós temos o desafio de olhar por cima das circunstâncias que estão ao redor de nós, olhar por cima disso e ver além, enxergar com os olhos da fé, como cantamos aqui, enxergar algo que vai bem acima de nós, na perspectiva da fé, crendo que o Senhor pode nos fazer chegar lá. Então eu queria pensar um pouco sobre isso, erguer os olhos, ver algo que vai além de nós. Nós temos dado aqui durante este mês um destaque a algumas pessoas cujas histórias estão narradas nas Escrituras, e essas histórias são para nós exemplo perfeito de gente que tinha tudo para dar errado, gente que tinha tudo para fracassar, mas que num determinado momento da sua vida, teve todo o jogo virado por Deus. Alguma coisa que aconteceu, de forma inesperada e extraordinária, quando ninguém mais poderia socorrer, e essas pessoas chegaram num limite, Deus então entrou com a sua providência, com o seu poder, e fez algo que ninguém esperava.
Semana passada lembramos de Agar, aquela escrava egípcia, pobre coitada, jogada de um lado para outro, jogada do Egito para viver na casa de Abraão, jogada pela mulher de Abraão na cama dele, jogada para fora pela mulher de Abraão, trazida de volta porque o anjo orientou, é aquele vai e vem, aquela mulher que nem nome tem, porque o nome Agar significa serva estrangeira, nem pelo nome ela era conhecida, e esta mulher serve de exemplo para nós, e todas as gerações, até o fim do mundo, vão lembrar de Agar, por causa da presença dos árabes sobre a face da terra, descendência dela. E aprendemos com ela, primeiro, que todos nós, seres humanos, sofremos altos e baixos. Damos certo algumas vezes e outras vezes nós damos errado. Algumas vezes nós temos sucesso e outras vezes nós fracassamos. Isso é a nossa vida, isso é o que acontece comigo e com você. Tem semana que tudo dá certo, e tem semana que tudo dá errado. E se nós confiamos em Deus, nós aprendemos com Agar também, que quando as coisas dão errado, não adianta ficar reclamando com as pessoas. Nós podemos sim chorar, podemos sim assumir os nossos sentimentos, mas na presença de Deus, e Ele nos ouve. E quando Deus ouve o nosso choro, Ele entra com a sua providência, mas Ele entra no tempo dEle, não é no nosso tempo. Deus age no tempo dEle. E quando Deus age no tempo dEle, Ele não só supre a nossa necessidade imediata, lembra do poço no deserto? Mas também, de maneira muito especial, Ele opera na nossa vida o querer e o realizar segundo a sua vontade. Ele vai além, Ele faz algo superior, Ele abençoa não só a nossa vida, mas Ele abençoa a nossa posteridade. Isso é o que aprendemos com Agar na semana passada. Lembre-se, lemos aqui Efésios capítulo 3, verso 20, que diz que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais, ou muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Onde é que opera o poder de Deus? Em nós. Onde é que opera o poder de Deus? Em mim, em você. O poder de Deus opera em nós. E se o poder de Deus opera em nós, então Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É isso que a palavra de Deus diz. O tempo todo a Bíblia nos leva a meditar sobre isso, mas o problema é que nós lutamos com sentimentos muito íntimos nossos, e às vezes sentimentos de incredulidade, que nos cercam em função de situações conflitantes que nós já passamos. Então nem sempre o nosso espírito está assim tão confiante, nem sempre o nosso espírito está assim tão predisposto a crer que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Às vezes a gente ouve isso, mas a gente diz, eu creio, mas mais ou menos, não é? Algumas coisas que eu queria Ele não fez, então eu fico aqui meio na minha. Num determinado momento, eu creio, alguns de nós aqui somos tentados a desconfiar de que esta ação sobrenatural de Deus não é algo assim tão absoluto, não é uma verdade tão absoluta. E somos tentados a achar que talvez uma mensagem como a que eu quero pronunciar hoje, e o texto que quero ler hoje, seja talvez uma forma de dar uma mensagem à igreja progressista, de autoajuda, tentando levantar a moral das pessoas, usando aí os mecanismos da chamada teologia da prosperidade. Acontece que o que nós vamos ler não é palavra do Abraão, é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, ela não volta vazia. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Você crê nisso? O grande fator que entra aí, o grande elemento especial,
que é humano, impulsionado por Deus, mas nasce em nós, e que às vezes é contrário até à nossa própria razão, o grande elemento é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 12, verso 6. Então a fé é esse elemento necessário ao nosso crescimento. A fé levanta os nossos olhos e nos ajuda a olhar por cima. É a fé que vai fazer com que a gente compreenda e tenha coragem de crer, ou tenha a capacidade de crer naquilo que é impossível. E que tenhamos olhos para enxergar aquilo que é invisível aos olhos da humanidade. E que tenhamos pés para caminhar numa dimensão que vai além, talvez até da lógica humana, pautados tão somente pela clara e evidente direção, intervenção de Deus na nossa vida. Seja falando conosco, ou seja, abrindo os nossos olhos, para que a gente enxergue aquilo que outras pessoas não estão enxergando. E é algo pessoal. Quem já experimentou isso sabe do que é que nós estamos falando. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já passou por uma situação em que você estava num momento difícil da sua vida, e você até orou e disse: Deus, resolve esse problema, e quanto mais você orava, a situação foi ficando cada vez pior, uma situação que vai de mal a pior? Quem já passou por isso aqui? Uau, vocês são humanos, já passaram por isso, situações que vão de mal a pior. Quando você pensa que vai melhorar um pouco, tudo descamba, tudo dá errado, as situações ficam ainda mais complexas, mais confusas, mais temerosas. E nós temos muitos exemplos de situações assim, descritos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, a tomada das cidades no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala muito sobre conquista de cidades. Você lembra que naquela época era muito comum isso, era uma forma de predominância daqueles dias, que eles cercassem as cidades e as cidades maiores queriam engolir as cidades menores. O próprio povo de Israel, quando saiu do deserto e entrou na terra prometida, tinha da parte de Deus a orientação para tomar posse das mais variadas cidades e dominar sobre elas, formando ali a grande nação de Deus. Então as cidades eram construídas no topo dos montes, eram cercadas de muros, os soldados eram colocados nas guaritas e dali verificavam a proximidade dos seus inimigos e se protegiam e lutavam com as armas que tinham nas mãos e tentavam guardar a sua própria cidade. Haviam duas formas de se conquistar uma cidade. A primeira delas era atacar. Era você entrar numa cidade com o seu exército, derrubar os grandes portões, atear fogo, invadir e lutar com os homens daquela cidade e usar as armas que você pudesse para poder conquistá-la. E aí morria a gente da cidade e morria a gente do exército também, e as perdas eram muito grandes. Havia uma segunda forma de conquistar cidades. Sabe qual era? Sitiar a cidade. Então o exército inimigo chegava e rodeava toda a muralha a uma certa distância e não permitia que ninguém entrasse e que ninguém saísse daquela cidade. E eles iam até o manancial de água que abastecia aquela cidade e interrompiam esse manancial. Às vezes estragavam, sujavam as águas e outras vezes desviavam as águas e a água não ia mais para a cidade. Então a população começava a passar necessidade, começava a passar fome, começava a passar sede e chegava num ponto que enfraquecia tanto que acabava se entregando aos seus inimigos. Então vamos ler uma história muito interessante,
que talvez não necessitaria de uma pregação, porque a história por si só é didática e claramente traz um legado de Deus para o meu coração e para o seu coração. Está no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, o capítulo 6. Muito bem, só para vocês se contextualizando, o texto fala sobre Israel. O povo de Israel aqui havia se dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é composto de 10 tribos, e a capital é Samaria. E Samaria é aquela mistura de judeus com estrangeiros que pacificamente começam a viver ali. E o reino do sul é composto de 2 tribos apenas, Judá e Benjamim, não é verdade? E a capital do Reino do Sul é? Geografia. Jerusalém, ok? Jerusalém é a capital do Reino do Sul e Samaria é a capital do Reino do Norte. Muito bem, o que você vai ouvir é o relato de uma tentativa de destruição de Samaria, quando Samaria é cercada por Ben-Hadad. Ben-Hadad é o rei dos sírios. Veja aí a partir do verso 24. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. Encontraram? Diz assim: sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e fez o quê? Cercou Samaria. E houve o quê? Grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de pratas. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira, do lagar? Disse-lhe mais o rei: que é que tens? E ela respondeu: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu no outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Que história, hein? Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro, cheio de cinzas, sobre a sua carne, e disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Pobre coitado de Eliseu, não tem nada a ver com essa história. O Eliseu é só o profeta da época, é um homem de Deus, é um homem para o qual Deus revela todas as coisas que acontecem, e toda vez que o rei da Síria tenta armar contra Israel, Deus fala o coração de Eliseu lá na casa dele. E Eliseu havia chegado para o rei de Israel e dito a ele: olha, o Ben-Hadad vai tentar invadir e vai querer destruir essa cidade. E o rei agora fica com raiva do pobre coitado do Eliseu, que não tem nada a ver com isso, e quer agora cortar a cabeça dele. Verso 32, então Eliseu estava sentado na sua casa, numa cidadezinha próxima, e também os anciãos estavam assentados com ele. Então o rei enviou um homem adiante de si, mandou o homem na frente e ele foi atrás. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Ninguém tinha visto nada, mas ele viu, porque Deus lhe mostrou. Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o para fora com a porta. Porventura não venha após ele o ruído dos pés do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse: eis que esse mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então Eliseu responde: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo,
haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Porém, um capitão, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, era o braço direito do rei, respondeu ao homem de Deus, a Eliseu, e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isto? E Eliseu respondeu: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Você entendeu a situação? Samaria é cercada pela Síria, e este cerco dura quase um ano. Ben-Hadad era um rei muito bem articulado na sua forma de guerrear. Ele era estrategista, era esperto. Ele não queria perder os seus homens invadindo a cidade e vendo os seus próprios homens morrerem. Então o que ele fez? Ele se associou a vários outros reis. Dizem aí alguns historiadores que foram cerca de 32 outros reis. E ele juntou esse exército todo que se compunha de mais ou menos 120 mil homens. E juntou esses 120 mil homens e fez um cinturão ao redor de Samaria e não permitiu que ninguém entrasse e que ninguém saísse. E dessa maneira, a cidade começou a entrar em estado de calamidade pública. Ora, quando acontecem as chuvas no interior da Bahia, ou a seca também no interior da Bahia, essa semana eu vi uma coisa assustadora, a cidade de Vitória da Conquista está sofrendo com 2 coisas. Primeiro, chuva em excesso. Segundo, estiagem seca. Eu disse, como é isso? A parte do campo está sofrendo com uma estiagem tal qual nunca se viu. E os fazendeiros estão perdendo tudo. E a parte da cidade está sofrendo com a chuva em excesso, que está acabando com tudo e derrubando as casas. Uma mesma cidade sofrendo dessa calamidade. E o prefeito então decretou estado de calamidade, de estado de emergência na cidade. Pois bem, a cidade de Samaria está em estado de calamidade pública. Você pode imaginar o que está acontecendo dentro desta cidade. Veja só, não se pode nem mensurar os resultados disso. Depois de um ano sem água, um ano sem suprimentos, não adianta plantar nada, morre. Ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Primeiro, a água foi cortada, desviada, e as pessoas estão sem água. Já pensou você ter um filho, um bebê, e você não tem água? Alguns historiadores dizem que a situação ficou tão grave, que eles começaram a beber urina, porque não tinha mais o que beber. E aí a situação foi ficando cada vez pior. Houve um processo de inflação exorbitante. As coisas começaram a ficar caras, à medida que tudo ia acabando, tudo foi ficando com um preço lá em cima. E acabaram-se os alimentos. E eles começaram a comer os animais que, segundo a lei dos judeus, eram animais imundos. Por exemplo, o jegue, um burro. Ninguém come burro. E eles começaram a comer. E o que é pior, a cabeça do animal era disputada como que num leilão. Então a cabeça, que não tem carne nenhuma quase, era vendida por 80 ciclos, aí alguma coisa em torno de 250 dólares, 250 dólares mais ou menos. E era vendido, um preço exorbitante. Você já imaginou? Muqueca de cabeça de jegue. Você pensa que é brincadeira? Desespero, e começaram a comer. E diz que eles começaram a vender inflacionado também um copo de esterco de pomba. Quando eu li isso na Bíblia, eu falei, mas o que se faz com esterco de pomba? E fui pesquisar nos livros históricos que falam sobre os costumes daquela nação. E descobri que eles percebiam que o esterco de pomba era repleto de sementes que elas comiam. Então o esterco de pomba virou alimento para o povo. Começou a ser usado como se fosse farinha, para complementar a refeição. Você tem ideia do que está acontecendo nessa cidade?
A coisa está ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E aí acontece esse caso absurdo de canibalismo. Também, Flávio Joséfo, que escreveu sobre a história dos hebreus, ele diz que muito provavelmente o caso dessa mulher não foi um caso isolado. Ocorre que as pessoas que iam morrendo, iam sendo utilizadas como alimento, porque não tinham o que comer na cidade. Então essas duas mulheres fazem um trato, as duas têm um bebê, elas estão chorando por causa de comida e não têm o que dar para os filhos, então elas chegam a uma conclusão: entre os filhos e nós, eles vão e a gente fica. Então vamos combinar, hoje a gente mata o seu e cozinha ele. Você tem ideia do que é isso? Você pegar um bebê e colocar dentro de um panelão e acender o fogo? Parece brincadeira, não parece? Mas é uma situação séria. Cozinha essa criança e a gente come, no dia seguinte a mulher, se mandou, se escondeu. E o rei fica desesperado de ver uma situação que é essa. Terrível, situação triste ao redor desta cidade. Muito bem. Você gostaria de estar morando nessa cidade? Quem gostaria aqui de ser morador de Samaria? Quem acha aqui que seus problemas são maiores do que o problema daquele povo? Tem alguém que acha? Pois eu vou dizer uma coisa para você: a situação vai piorar mais ainda. O que pode ser pior do que ser um morador de Samaria, nesse momento em que a cidade está sitiada? O que é que pode ser pior? Pior do que isso é ser um leproso. Continua lendo o texto aqui, a partir do verso 3 do capítulo 7. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e também vamos morrer ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos nós, pois, agora, e passemos para onde? Para onde? Para o arraial dos sírios. Vamos na direção dos nossos inimigos. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Mas se nos matarem, então somente morreremos. A morte vai ser lucro para nós. A hanseníase, segundo Levítico capítulo 13, era considerado como uma doença maldita. A pessoa que era possuída desta doença era considerada como uma pessoa amaldiçoada pelos deuses. Então ela era colocada do lado de fora da cidade. E o que eles faziam? Eles ficavam ali ao redor dos muros da cidade. Eles moravam ali, não muito distantes do muro. Por que eles moravam ali? Porque haviam fendas naqueles muros e os moradores jogavam o resto de comida que caíam lá embaixo, e esses homens pegavam aqueles restos de comida para poder se alimentar. Era assim que os leprosos sobreviviam. É interessante porque, como a lepra não é uma doença tão fácil de se distinguir, não é? Ela não aparece de uma hora para outra, ela vai crescendo. Então eles escondiam, as pessoas escondiam o máximo que pudessem, mas chegava uma hora que não dava mais, aquilo começava a florar no rosto, nas mãos, e então quando os moradores percebiam isso, gritavam logo: é um leproso, e imediatamente ele era isolado e lançado do lado de fora dos portões. Esta hanseníase, por vezes, nem era totalmente definida como uma doença mesmo. Algumas vezes outras erupções na pele eram consideradas também como hanseníase. E aí as pessoas eram jogadas do lado de fora sem necessariamente terem a doença. Qualquer problema que surgisse, que figurasse como uma ameaça àquela população, as pessoas eram isoladas e jogadas do lado de fora, vivendo ali um estilo de vida subhumano que talvez nem animais teriam nessa forma de viver algo favorável. Jogados ali. Você imagina? É pior ainda, porque se ser um morador de Samaria, sitiada, cercada, sem água, sem comida, inflacionada, com as pessoas desequilibradas, com canibalismo, se isso era terrível, era muito pior ainda ser um leproso do lado de fora, à beira daqueles muros. Que solução esses homens têm para a vida deles? Nenhuma. Para onde eles vão daqui para frente? Ponto final. Fim de linha.
Eu tenho visto tantas pessoas se desesperarem quando determinadas situações acontecem, e às vezes essas pessoas têm tantas possibilidades, mas elas não enxergam as possibilidades, e elas gritam dizendo: é o fim de linha, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais para onde eu vou, eu não sei mais o que é que vai acontecer comigo. Acontece que Efésios, capítulo 3, verso 20, diz que Deus é, fale comigo, infinitamente mais poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você crê nisso? Veja o desfecho dessa história. Vamos lá, vamos ver o que foi que aconteceu então, a partir do verso 5. Eles disseram: a gente não vai ficar aqui, vamos para o lado do arraial dos sírios. Levantaram-se ao crepúsculo no final da tarde para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia lá ninguém. Ninguém estava lá. O que aconteceu? Cadê os 120 mil homens que estavam rodeando a cidade? Ninguém está lá. Por que não estão? Verso 6. Porque o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios ruído do quê? De carros, de cavalos, como o ruído de um grande exército. Quantos eles eram? Quantos homens eram? 4 homens, 4 leprosos. E eles foram se aproximando. E à medida que eles iam se aproximando, o que é que o povo ouvia de lá? Um exército, um barulho enorme, gigante, barulho de cavalos, barulho de exércitos, de maneira que eles disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Eles pensaram: há um anel fora de nós. Nós estamos cercando Samaria, mas há um anel de outros soldados que firmaram pacto aqui com os israelitas, e eles estão aqui, eles vão nos destruir. Por isso eles levantaram, fizeram o quê? Verso 7, fizeram o quê? Fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e deixaram o arraial como estava. Deixaram smartphones, iPads, deixaram aquele estojo de maquiagem que as mulheres amam, ficou tudo para trás. E fizeram o quê? Fugiram para salvarem a sua própria vida. Olha só que coisa interessante. Como é que Deus faz as coisas? Estes homens apenas tomam uma iniciativa e caminham na direção, e Deus completa essa obra e faz infinitamente mais do que eles pediram ou imaginaram, porque Deus é o Deus dos impossíveis. E esses homens fogem. Então, os leprosos chegam à entrada do arraial, entram numa tenda, e eles fizeram o quê? Uau! Comeram. O que mais? Beberam. Meu Deus do céu, eles ficaram que nem crianças, eles se lambuzaram todos, jogaram ketchup para todo lado, né? Não é verdade? Quanta comida, quanta coisa para comer, e eles começaram a comer e beber, e aí eles tomaram naquela tenda prata e ouro e roupas, e olha que era roupa estrangeira, hein? Era roupa importada. Pegaram aquilo tudo, então eles foram e fizeram o quê? Esconderam, começaram a cavar buracos, igual meu cachorro fazia quando eu tinha uma parte de terra na minha casa. Eu dava um osso para ele, ele ia lá, cavava um buraco e enterrava. Ele ficava olhando para minha cara pedindo mais. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá e cimentei tudo. Esses caras começaram a cavar buracos e guardar as coisas no buraco, para voltarem mais tarde, para pegar. E aí esconderam. Verso 9. Então eles disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia do quê? De boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz do amanhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém cavalos atados, jumentos, e as tendas como estavam.
chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. Imagina a situação, está lá aqueles vigias sentados em cima do muro de Samaria, magros, desanimados da vida, querendo se jogar de lá para acabar de vez com o sofrimento. Dali um pouco vem 4 homens, tudo vestido de roupa importada, tudo bonitão, joias no pescoço, no braço, montado em cavalos maravilhosos, aqueles cavalos de peito largo, sabe como é? Cheios de instrumentos de guerra, de lanças, bem vestidos e tal, e com fardos de comida, e eles chegam e falam: ei, ei. Aí o soldado fala: quem são vocês? São sírios? Não, rapaz, você não está conhecendo a gente? Eu sou o Joaquim, eu sou o José. Desculpa se tiver algum Joaquim aqui, algum José, né? Porque nós somos os leprosos. Que leprosos? Como assim? Não estou entendendo. Não, é sério, é a gente mesmo. Estou bonito aqui, ó. A questão é que a gente chegou lá no acampamento deles, estava tudo vazio. Avise o rei. Eles correm, avisam o rei diz: de jeito nenhum, isso aí é armadilha. Certamente os sírios entraram em acordo com esses meninos aí que ficam do lado de fora, e quando a gente chegar lá dentro do acampamento, eles vão nos cercar e vão nos consumir. Então vamos fazer uma coisa? Vamos mandar uma cavalaria bem pequenininha, só tinha mais 3 ou 4 cavalos. Vamos mandar só o que tem, e vamos ficar de longe para ver o que acontece. E eles foram, e lá não tinha ninguém. E aí o povo entrou todo e correu, e começou a tomar aquilo tudo e tal, e começou: gente, agora, é agora e tal. Acontece que quando o rei foi na casa de Eliseu lá atrás, Eliseu falou: amanhã o Senhor vai prover a necessidade de vocês. Lembra disso? O capitão falou o quê? Nem que ele abra janelas do céu, não foi isso que ele falou? Nem que ele abra janelas do céu, isso vai acontecer. E aí olha o que acontece aqui nessa situação. Verso 17, o rei colocou à porta o capitão em cuja mão se encostava, a porta ali de saída, naquele entra e sai para coordenar a saída e a chegada do povo. E o povo fez o quê? O atropelou na porta, e ele morreu, conforme falara o homem de Deus. E o que falou quando o rei descer a ele? Porque assim sucedeu como o homem de Deus dissera ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, isso poderia acontecer? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Você vai ver, mas não vai experimentar essa bênção. A bênção de Deus vai vir sobre o povo. Você vai ver com os seus olhos, mas você vai ficar do lado de fora. Isso realmente aconteceu. Quando eu olho para essa história toda, irmãos, eu fico surpreso e acho tudo muito bonito. Porque isso tem tudo a ver com o que temos falado aqui este mês, com a capacidade que Deus nos dá de olhar por cima das situações e enxergar oportunidades onde elas não existem, de enxergar a possibilidade de Deus quando existem impossibilidades humanas. Há anos atrás, eu fui transferir a minha categoria da carteira de habilitação, e eu tinha a categoria C, e a missão havia comprado uma van, precisava de categoria D. Então eu fui tirar a categoria D, e fui fazer as aulas num ônibus. E aí entrei num ônibus, aquele ônibus enorme, e sentei, e o meu instrutor virou para mim e falou assim: a primeira coisa que eu quero dizer para você, se você quer dirigir um ônibus, a primeira coisa é que você não pode dirigir um ônibus como você dirige carro pequeno. Sabe por quê? Porque o carro pequeno, quando você dirige carro pequeno, o que é que você vê na sua frente? O que é que você vê? Diga aí, os motoristas. Você vê o outro carro, não é? Mal você consegue ver o que está na frente dele, você vê esse carro da sua frente só. Então, se você breca ou se você arranca, você faz quase tudo com base nessa pessoa que está aqui na sua frente. E ele falou: o motorista profissional, ele tem que aprender a enxergar além, por cima.
Você tem que enxergar por cima dos carros. Você tem que andar com seus olhos aqui, mas lá na frente também, vendo o que ninguém está vendo. Você precisa enxergar além, porque vai ter uma árvore lá que pode bater no carro, vai ter um espaço pequeno que você vai ter que desviar. Enfim, o motorista de carro grande tem que enxergar por cima. Eu quero fazer uma proposta para você hoje aqui, que você saia desse lugar enxergando por cima. Agora isso não acontece de uma hora para outra. A gente precisa de alguns exercícios de Deus, de algumas lições que a gente pode extrair dessa história toda aqui dos leprosos, que vão nos aprimorar, que vão exercitar os nossos olhos para que a gente aprenda a enxergar por cima. A primeira lição me ensina o seguinte: Deus trabalha quando os seres humanos não podem fazer mais nada. Quando você disser assim, chegou no fim do túnel, o Senhor vai dizer assim, para você chegou, mas não chegou para mim, agora é minha vez de agir na sua vida. Agora é o meu momento para você. Eu estou no meio de uma tribulação muito grande, filho. Põe na sua cabeça uma coisa, as tribulações não existem como uma eternidade. Eternidade é a glória de Deus. Os problemas vêm, mas os problemas vão. E a misericórdia de Deus prevalece sobre cada um deles. E ainda que eu pudesse juntar todos os problemas reunidos aqui dentro desse auditório, todos os nossos problemas, para tentar entender a dimensão deles, eles não representariam nada em face do grande poder de Deus. São os nossos problemas, são as nossas lutas, elas nos consomem, tiram a paz do nosso coração, nos agitam, nos deixam temerosos. Mas lembra de uma coisa, nenhum sofrimento é para sempre. Há um momento de Deus, há um momento de Deus agir sobre a nossa vida. E o momento que Deus age é exatamente quando você diz assim, Senhor, eu não posso fazer mais nada, os meus recursos humanos se esgotaram. E o Senhor diz, então agora é a minha vez de agir, e eu vou agir na sua vida. E aí isso me lembrou, quando eu estava pensando nesta lição, me veio à mente um hino tão lindo, que eu ouvi desde a minha infância, que diz assim: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. eu acho que essa é a lição mais preciosa de todas que a gente pode aprender. Existem outras aqui, mas eu acho que essa é a mais importante delas, sabe? Exercitar o seu coração a confiar cegamente num Deus que vai cuidar de você quando ninguém neste mundo puder te socorrer. Quando ninguém, você olhar de um lado para o outro e você disser assim, meu Deus, ninguém pode me ajudar. Você pode ter certeza, há um Deus que está acima de todas as coisas. Essa é a lição mais preciosa. Existem outras secundárias, existem outras que estão por trás dela. Por exemplo, a questão da ação quando ela é necessária. Porque às vezes nós aguardamos que Deus faça todas as coisas, mas às vezes nós aguardamos sem dar um passo que precisa ser dado. E aí eu olho para a vida desses leprosos e penso assim, o que fez com que Deus decidisse agir sobre a vida deles foi exatamente a resposta de Deus à ação desses homens. Porque o que eles dizem assim, olha, a gente não pode ficar aqui sentado. O que é que se espera de um leproso, de uma pessoa impotente, lançada do lado de fora, rejeitada pela sociedade, que ninguém mais quer por perto, porque se tornou uma pessoa imunda, detestável? O que é que se espera dessa pessoa? Que ela morra ali e que os corvos a comam.
Não havia esperança nenhuma para eles. Mas um deles levanta e diz assim: nós não podemos ficar na situação que nós estamos. Vamos levantar e vamos tomar uma atitude. Vamos levantar e vamos fazer algo que precisa ser feito, porque a fé é ativa. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, e que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos movimenta, a fé não deixa você passivo. Veja que agora eu estou numa linha muito tênue aqui. Qual é a hora certa de descansar em Deus? E qual é a hora certa de agir? O camarada está desempregado, e ele fala, às vezes eu sou procurado por pessoas que estão em uma circunstância difícil, digo, e aí, já enviou os currículos? Ai, pastor, tenho feito isso exaustivamente. Quantas vezes nos últimos 3 anos eu já enviei 3 currículos? Que hora você sai para distribuir? Olha, pastor, sabe, eu ando tão desanimado assim que eu não tenho muita vontade de levantar antes das 9 da manhã, não. Nem mais depois das 9 eu levanto. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Tem uma parte que é nossa. E aquilo que é possível ao homem fazer, Deus não faz. Pode repetir isso comigo? O que é possível ao homem fazer, Deus não faz. Deus opera nos impossíveis, mas os possíveis são nossos. Então esses homens levantam e dizem, olha, se a gente ficar aqui a gente morre, se entrar na cidade a gente morre, então qual é a nossa possibilidade? A possibilidade é ir no arraial dos Sírios. Então vamos lá, vamos pedir comida lá, vamos na cara dura. E eles levantam e vão, e este ato de fé desses homens faz com que Deus opere de forma extraordinária sobre as suas vidas. E aí essas lições não param. A fé é fundamental para que a ação de Deus se concretize em nós. Ouça bem o que eu estou dizendo para você. Aquele capitão disse assim, olha o profeta Eliseu, você está dizendo aqui que amanhã vai ter comida de sobra aqui, não é? Pois nem que o teu Deus abrisse janelas no céu, isso iria acontecer. E Eliseu diz o quê? O que eu estou falando para você, vai acontecer. E os seus olhos vão testemunhar disso, mas você não vai comer. Irmãos, esta palavra não é minha, é palavra de Deus. Você concorda comigo? Então presta atenção, muitos de nós aqui dentro vamos ser tentados a ser incrédulos, e a dizer assim, isso não funciona. Eu quero dizer para você, lute no seu coração, com todas as suas forças, e resista na presença de Deus, todo pensamento e todo sentimento de incredulidade. Diga ao seu coração, sai a incredulidade daí. Sabe por quê? Porque se você mantiver seu coração incrédulo, você vai ver Deus abençoar a vida de outras pessoas aqui, ó. Você vai ver a manifestação e o poder de Deus sobre a vida de muita gente, mas você não vai experimentar isso. Você está entendendo isso? Pastor, você está me ameaçando? Não, eu estou repetindo para você o que a Bíblia já está dizendo. Porque Deus é infinitamente poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você crê nisso? Você crê de verdade? Ou seu coração se mantém resistente? Ou seu coração se vê tomado por um sentimento de incredulidade? Este homem não creu, e o resultado está aí no final do capítulo 7, ele vai ali capitanear as pessoas, e as pessoas o atropelam, passam por cima dele, e ele morre. Ele vê o suprimento de Deus, mas não experimenta isso. Esta é uma lição importante. Outra lição que eu extraio desse texto, me ensina que nós devemos cuidar muito bem, até mesmo daquelas pessoas que não podem nos recompensar pelo que fazemos por elas. Sabe por quê? Nenhum de nós sabe o dia da manhã. Quem sabe hoje você vai cuidar de uma pessoa totalmente impotente, ou uma pessoa que não merece, ou uma pessoa que você julga ser inferior do que você, mas amanhã essa pessoa vai cuidar de você. Porque aquelas mulheres que chegavam lá do alto da muralha e jogavam comida para os leprosos lá embaixo, a última coisa que elas imaginavam, sabe o que é? A última, que um dia
Deus ia usar a vida daqueles inválidos para preservar a cidade inteira, para abençoar todo mundo. Eu conheço mães que fazem distinção entre filhos, porque alguns filhos dão muito trabalho mesmo, mais do que outros. Então a mãe gosta mais de um, mas não gosta do outro. O que essa mãe não sabe é que talvez um dia, quem vai cuidar dela numa cama seja justamente aquele que ela menos gostava. Porque a vida dá muitas voltas. Não é verdade? Então cuide de pessoas. Lembre-se de Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta é uma lição. E nós não podemos sair daqui hoje sem aprendê-la e sem aplicá-la ao nosso coração. Se temos o mínimo de sabedoria dentro de nós, este sentimento exige de nós a absorção dessa verdade. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu não posso ficar distinguindo as pessoas. Eu preciso estender a minha mão, porque eu também não sei o que é que vai acontecer amanhã. Isso é uma lei absoluta da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Não é verdade? E a minha última lição aqui desse texto é que quando, no momento em que Deus te socorrer e te abençoar, e olha que Deus tem feito muito disso, não permaneça calado. Não permaneça calado. Eles disseram, a gente não pode, nós vamos pecar se ficarmos calados. Quando eles viram aquela riqueza toda, aquilo tudo, eles podiam ter feito muitos outros buracos e ficado quietinhos. Eles disseram, não é justo. Vamos lá. São nossos irmãos, é a nossa cidade, é o nosso povo. A gente foi expulso de lá, a gente foi marginalizado, a gente foi colocado lá de fora. Mas a graça de Deus foi tão abundante sobre a nossa vida que a gente quer dividir essa graça com eles também. Isso é enxergar longe, isso é enxergar por cima das circunstâncias e permitir que a graça de Deus avance através da nossa vida. Esses são os nossos desafios. Esperar em Deus, confiar em Deus. Quando você não puder fazer mais nada, o Senhor vai te socorrer. Mas se ainda há algo a ser feito, faça. Há pessoas que poderiam estar sendo muito abençoadas por Deus, mas não estão, porque elas já deveriam ter feito coisas que ainda não fizeram. Deveriam ter tomado decisões que não tomaram. Tomaram decisões, mas não perseveraram nelas. Abandonaram o caminho de Deus, abandonaram orientações específicas de Deus nas suas vidas, firmaram pactos e compromissos, e agora estão sendo prejudicados por eles e não estão percebendo isso. Há coisas a serem feitas. Uma pessoa que espera ter prosperidade no seu negócio, quando ele sabe que não está sendo honesto com o fisco, não pode esperar a bênção de Deus. Deus nunca vai abençoar, porque se Deus te abençoar e você é uma pessoa desonesta, Deus está compactuando com sua desonestidade, e Deus não é desonesto. Se o meu casamento está indo mal, eu preciso sondar o meu coração, se eu estou sendo inteiramente fiel à minha esposa, ou se não estou sendo, porque eu não posso ser meio fiel, isso não existe, e querer que Deus coloque a mão sobre minha casa, e faça do meu lar uma bênção. As coisas não acontecem assim, no mundo espiritual. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, da parte de Deus não se zomba, diz Paulo lá em Gálatas capítulo 6, verso 2, não vos enganeis meus irmãos, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Que lições preciosas. Eu queria te fazer uma pergunta, quem você preferia ser? Morador de Samaria? Um leproso? O capitão do rei? Quem você preferia ser nessa história toda? Talvez você diga assim, pastor, deixa eu ser mesmo, os meus problemas já são suficientes, são o máximo, né? Está tudo bom demais, maravilha de Deus, minha vida está ótima. Está ótima. E é bom que a gente entenda assim mesmo, que a graça de Deus tem avançado sobre nós. Se você tem sido abençoado por Deus, não se cale. Não se cale. Hoje de manhã nós cantamos um cântico, e a equipe vai vir aqui, eu queria que a gente cantasse novamente. O cântico diz assim, quando eu estou pronto a desistir, pensando que eu já cheguei ao fim,
a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Amém, meus irmãos? Você pode confiar nessa palavra em nome de Jesus? Você crê que Deus está acima da sua vida, que Ele está orientando você, que Ele está dirigindo você? Você crê que Deus vai lhe dar oportunidades além das circunstâncias que cercam você? Você crê nisso? Você crê que Deus pode levar você num estágio muito superior do que você está agora? Presta atenção que eu vou dizer para você. Não importa qual a sua origem, não me importa se você é uma pessoa simples, não me importa se você não teve oportunidade, acesso ao estudo, não me importa se você veio de uma família pequena. Deus pode usar a sua vida e fazer através de você algo que você não pode imaginar. Deus pode fazer com você. E eu vou mais além. Eu creio que Deus quer fazer isso com cada um de nós. E eu quero que Deus use a minha vida. Você quer que Ele use a sua? Eu quero que a minha vida seja uma vida pautada pela fé no Senhor, pela capacidade de olhar e enxergar oportunidades de Deus. Sabe, de vez em quando eu olho e falo assim: Deus, a minha vida está uma paradeira só. É verdade. E olha que eu sou uma pessoa que tem uma agenda bastante ocupada, mas de vez em quando eu olho e falo: Senhor, vamos dar uma movimentada nisso, Senhor. Eu quero enxergar outras coisas da parte do Senhor. Eu quero ir além. Eu não quero viver o resto da vida preso num conjunto de ideias, impossibilidades humanas, dentro da minha previsibilidade, dentro da minha vida organizadinha, tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo em ordem, tudo aqui. E eu fico ali, bloqueado, como se houvesse uma bolha ao redor de mim. Não. Eu estou dizendo para Deus: Senhor, rompe com o que o Senhor quiser romper, mas eu quero enxergar além, Senhor. Eu quero ver novas oportunidades do Senhor. Eu quero ver novas possibilidades do Senhor para a minha vida. Irmão, presta atenção. A sua vida não chegou no fim. Você está entendendo o que eu estou falando? A sua vida não chegou no fim. Pare de viver como se a sua vida tivesse acabado. Pare de viver dessa forma. Acredite. Deus tem um novo momento para você. Ele tem uma nova possibilidade para você. Se você crer, você vai ver. Agora, não deixe a incredulidade no seu coração, não. Porque a incredulidade faz com que a gente veja, mas não experimente a bênção de Deus. Quem quer a bênção de Deus? Deixa eu ver. Quem quer a bênção de Deus? Eu também quero, em nome de Jesus. E não quero só sobre a minha vida, não. Quero sobre a vida da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. A minha descendência vai ser uma bênção para a glória do Senhor. E a sua vai também, se você quiser. Você quer isso? Você crê nisso? Volto a dizer, eu não estou falando para você isso para poder levantar sua moral, não. Eu estou dizendo para você: enxergue as possibilidades de Deus na sua vida e caminhe pela fé em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos? Vamos ficar de pé? Faça desse cântico a sua oração nesta noite. Ore esse cântico. Estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas. Não temas, meu filho, não temas. Estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas. Não temas, meu filho, não temas. Te ajudo.
Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pense em tudo que você ouviu aqui hoje à noite. Faça uma análise do seu coração. Eu não sei que circunstâncias me aguardam ou aguardam você. Às vezes Deus permite que nós sejamos cercados. Às vezes nós vamos parar no deserto, como Agar foi parar no deserto. Outras vezes nós estamos entrincheirados por situações que nos oprimem, que se levantam contra nós. E você olha para um lado e você olha para outro e parece que não há como escapar de circunstância nenhuma. Querido, abre o seu coração na presença de Deus hoje e diga para Deus: Senhor, eu confio que o Senhor é o Deus dos milagres. Eu creio, Senhor, que quando eu não puder fazer mais nada, eu creio, Senhor, que quando eu não puder dar um passo sequer, o Senhor vai estender sua mão sobre mim, vai me colocar de pé e vai me fazer passar por toda essa situação. Você crê nisso? Agora talvez tenham decisões suas a serem feitas. Você não pode esperar que Deus faça tudo quando você ainda não tomou a sua própria decisão, quando você ainda não disse: Senhor, eu estou aqui, olha, qual é a minha parte, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso romper um relacionamento que não está dando certo, um namoro que é contrário à tua vontade, eu preciso pagar as pessoas que eu tenho lesado nessa vida, eu preciso parar de mentir para o meu marido, para minha esposa, preciso parar de mentir para os meus pais. Que atitude você precisa tomar? Qual decisão importante você precisa tomar na sua vida? Há pessoas que estão aqui nesta noite que ainda não entregaram seu coração a Cristo. Isso é uma decisão importante. É o destino da nossa alma, é o destino da nossa vida. E você pode questionar tudo que foi falado aqui. Agora saiba de uma coisa: tudo que foi falado aqui hoje foi falado com base na palavra de Deus, que não volta vazia. Tudo que tem sido falado aqui hoje foi falado com base neste livro que tem sido preservado por Deus. Vai passar céu e terra, gerações vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Não tem como escapar. Você acha que ninguém tentou destruir a Bíblia nesses anos todos de existência da humanidade? Este livro foi o livro mais perseguido que a história humana já viu, mas ele prevaleceu porque é a palavra de Deus e vai continuar prevalecendo. Até quando você vai lutar contra a palavra de Deus? Quando é que você vai dizer assim: eu creio? Você quer comer o melhor da parte de Deus? Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Você quer a graça de Jesus derramada sobre você? Abre o seu coração. Abra o seu coração. Não resista ao que Deus tem falado com você. Creia. Por quê? Porque a fé é fundamental para que a ação de Deus se complete na sua vida, para que o plano de Deus se concretize integralmente na sua vida. Não lute contra Deus, em nome de Jesus. Essa é uma decisão importante, fundamental. Outra decisão importante tem a ver com aqueles que já são cristãos. Você não tem sido abençoado por Deus? Tem ou não? Você tem sido abençoado. O Senhor tem te abençoado. E aí o Senhor diz para você: olha, diz para mim e para você, o mesmo que Ele falou para Paulo lá em Atos capítulo 18, verso, se eu não me engano, verso 2. Paulo, não temas, eu te ajudo, porém fala e não te cales. Fala e não te cales. Quando você ouvir essa palavra, lembra daqueles homens dizendo: nós não podemos ficar calados. Hoje é dia de boas novas, hoje é dia de bênção. Eu não posso me calar. Eu quero que Deus use a minha vida, em nome de Jesus. Que decisão você tem que tomar hoje? Que decisão importante você tem que tomar na presença de Deus? Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por qualquer pessoa aqui hoje, sejam cristãos ou sejam não cristãos. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus abençoe sua vida. Eu quero pedir que Deus encoraje você a dar passos de fé, ainda que decisões arriscadas que você tem que tomar, mas que você as tome na presença de Deus. Eu quero orar por você, para que o Senhor ajude você a enxergar além desse seu mundo, dessa circunferência ao redor de você. Você enxergar além disso as grandes possibilidades de Deus para a sua vida, as grandes oportunidades de Deus para a sua vida. Você quer que eu ore por você? Sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Dê um passo de fé, é a sua decisão. Dê um passo de fé, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Quero estender minha mão sobre você hoje e pedir que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê a você novas chances, ou que Deus ajude você a enxergar novas possibilidades dele para a sua vida. Vamos lá, vamos cantar.
Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta noite tão especial, Senhor. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Senhor, nós somos ensinados pelo Senhor que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E hoje o teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Hoje, mais uma vez, a tua palavra pregada atinge o nosso interior, atinge o nosso coração e traz discernimento a nós. Senhor, o Senhor é um Deus fiel. O Senhor não brinca com os nossos sentimentos. O Senhor não brinca com as nossas emoções. Quando o Senhor fala conosco e promete, o Senhor é o Deus fiel que cumpre todas as tuas promessas na vida do teu povo, Senhor. Por isso eu sei que aqueles que estão aqui neste momento, abrindo o coração para o Senhor, rendendo-se aos seus pés, declarando a sua confiança ao Senhor, eles não vão sair daqui de mãos vazias, eles vão ser abençoados pelo Senhor. A tua graça estendida sobre o teu povo, Senhor, trará provisão do céu para cada circunstância que esteja cercando as suas vidas. Eu não sei quais são essas circunstâncias, eu não sei o que às vezes traz dúvida, o que traz inquietação, o que traz dor, preocupação, ansiedade. Eu não sei qual é o tamanho desses problemas, mas eu sei que meu Deus está acima de todos eles. Eu louvo ao Senhor por isso e peço ao Senhor que cada coração aqui dependa do Senhor. Agora, Senhor, se temos decisões pessoais a tomar, então fala o coração de cada um. Ó, o teu Espírito Santo que está aqui neste lugar, sai falando, Senhor, a cada coração, quais são as decisões importantes que precisam ser tomadas aqui, quais são as atitudes que alguns que estão adoecidos aqui precisam tomar na presença do Senhor, a fim de que possam deparar-se com a graça provedora do Senhor, com a tua mão estendida sobre as suas vidas, com a provisão do Senhor, com a possibilidade de enxergar as oportunidades do Senhor para as suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, os irmãos que estão aqui não serão entrincheirados para sempre, Senhor. Eles não perderão esta batalha. Eles verão a manifestação da glória do Senhor sobre as suas vidas. Eles enxergarão por cima dos seus problemas, perceberão o livramento do Senhor e a provisão do Senhor sobre as suas vidas. Estende, Senhor, a tua mão sobre aqueles que estão aqui à frente agora, dedicando seus corações ao Senhor. Senhor, esta decisão é tão importante, Senhor. Quando uma pessoa se rende, se quebra diante do Senhor, se humilha na tua presença e diz: eu dependo do Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. É nessa hora que, através do sangue precioso de Jesus, da obra redentora de Cristo, o Senhor vira o jogo na vida da pessoa, Senhor. E nós temos visto isso acontecer nas nossas vidas. Quanta alegria no nosso coração, quanto contentamento, quanta realização. Não é porque tudo dá certo não, mas é porque o teu Espírito Santo habita no nosso coração, Senhor, e a tua graça está derramada sobre as nossas vidas. Então eu oro ao Senhor por aqueles que aqui estão tomando uma decisão, que seja uma decisão firme na tua presença, em nome de Jesus, e que eles possam trilhar um caminho novo na presença do Senhor, percebendo quão precioso é andar na presença do Deus vivo e verdadeiro, Senhor. Abençoa todo o teu povo nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, e que o teu amor, a graça bendita, infinita de Jesus, o nosso amado Salvador, e as consolações e a plenitude do Santo Espírito de Deus seja derramada sobre todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.